Hoje vamos falar sobre CPI do Master, prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e a alta dos combustíveis. Começamos o Liberdade de Opinião hoje com o nosso comentarista Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Hélio, os senadores foram ao Supremo Tribunal Federal para tentar instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as fraudes do Banco Master. Apesar do pedido da CPI ter atingido o número necessário de assinaturas para a criação, a instalação da comissão depende da leitura do requerimento pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que se mantém em silêncio, assim como manteve no pedido de prorrogação da CPMI do INSS. E foi no Supremo que os parlamentares conseguiram uma decisão favorável do ministro André Mendonça, inclusive hoje será julgada lá no plenário da Suprema Corte. Bem, dado todo esse cenário que a gente traçou aqui, Hélio, sobre a CPI do Banco Master, o ambiente é favorável? A CPI deve ganhar força para sair do papel? Carol, eu tenho dúvidas, porque essa boa tentativa do Novo de acionar o ministro Mendonça provavelmente vai ter o mesmo destino da CPMI do INSS, ou seja, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Porque tem uma chance boa de o plenário do Supremo enterrar as duas. Isso pode até mudar por força da pressão popular, a gente está vendo isso, mas não sei se tão logo assim. As CPIs são um direito da minoria no Congresso. Uma vez tendo as assinaturas, elas deveriam ser instauradas automaticamente, sem a necessidade da caneta autoritária do presidente da casa. É um absurdo como o Alcolumbre senta em cima das pautas. Ele embarrera tudo que ele quer. É muito poder na mão de uma pessoa só. Em um país decente, o desejo de um parlamentar não passa por cima do desejo de centenas de parlamentares, por exemplo, que assinaram a CPI. Tá? E o escândalo do Master é o mais delicado de todos eles. O Vorcaro tinha interlocução, ele tinha apoio nos três poderes. Já se sabe, ele teve com Lula, ele teve com Moraes, ele teve com o chefe da Polícia Federal, ele teve com senadores, ele teve com Ibanez, ele teve com Ganípolo, ele teve com todo mundo. Será que toda essa galera do Flamengo, que fez favor para o Vorcaro, que se vendeu para ele, que trabalhou para ele, vai querer investigar para valer? Eu duvido. Nesse momento, eu imagino que eles devem estar pensando só em sabotar, em confundir, em se salvar, etc. Agora, com o processo de delação tendo início, né, como já começou, o controle desse processo passa para a Polícia Federal e para a PGR. Desde que o Vorcado foi preso antes de embarcar, rolou vazamento seletivo, né, do que a Polícia Federal vinha descobrindo. Num primeiro momento, dava até a impressão de que a Polícia Federal queria emparedar o Toffoli, né, que tinha tentado atrapalhar a Polícia Federal quando assumiu a relatoria do Master. Por outro lado, Carol, a gente não pode subestimar o poder da pressão popular, o poder da mídia, o poder das elites. Afinal, onde foram parar os 50 bilhões de reais que o Vorcaro sumiu? Com ou sem CPI, esse caso não vai ser enterrado. Eu acho que ainda vai render muito, Carol. Vamos para o nosso próximo assunto. Hélio, ex-presidente Jair Bolsonaro deve deixar o hospital onde está internado em Brasília ainda nessa semana. Conversávamos inclusive com o Pedro Moreira sobre o mais recente boletim médico do ex-presidente. E depois de receber alta, ele passa a cumprir prisão domiciliar. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, que estipulou um período inicial de 90 dias para domiciliar. Depois desse período, Bolsonaro tem que passar por uma reavaliação médica. A defesa do ex-presidente reclamou desse caráter provisório. Flávio Bolsonaro chegou a falar que essa é uma medida exótica. E você, Hélio, como é que avalia essa decisão? Na sua opinião, estabelecer um prazo é uma medida exótica, como disse o filho do ex-presidente? Eu concordo, Carol, é exótico sim, é uma inovação, é uma jabuticaba. Com o Collor não teve isso. Eu acho que não deveria nem ser chamada de prisão domiciliar, talvez melhor seria convalescência domiciliar, porque a lógica do ministro Moraes é a seguinte: toma aí 90 dias de refresco com a esposa e se recupera da pneumonia. Só isso, depois volta para a cadeia. Então a crítica do Flávio faz todo sentido. Eu falei aqui na terça que essa decisão do ministro Moraes era uma tentativa infrutífera de limpar
a própria barra dele, aliviar um pouco a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, mas que era pouco, porque tem muito problema dentro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, com essa decisão dos 90 dias, eu vejo que é até pior, não vai aliviar pressão alguma, Carol. A não ser que, e Carol, agora eu vou especular um pouco, a não ser que tenha tido algum tipo de acordo embutido nessa decisão, algum pacto de não agressão e tal, coisa assim. Porque nos dias que antecederam a decisão, o ministro Moraes se reuniu com o governador Tarcísio, que desde sempre tem sido uma espécie de intermediário entre os Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, se reuniu também com a Michelle, se reuniu com o próprio Flávio. O que conversaram a gente não sabe, mas é razoável imaginar que pode ter havido algum tipo de acordo. Como eu já falei aqui, o ministro Moraes ele perdeu o apoio que ele tinha 2, 3 anos atrás. As elites, a mídia, que nunca tinham questionado os métodos dele nos primeiros 5 anos aí do inquérito do fim do mundo, finalmente passaram a criticar. E, sobretudo, passaram a cobrar explicação sobre o tal contrato de 130 milhões de reais do escritório da esposa dele com o Master. Então, o Moraes precisa buscar um apoio político. Nesse sentido, me parece que uma espécie de pacto de não agressão, um cessar-fogo de 90 dias, poderia sim beneficiar o Moraes nesse momento delicado. Nesse intervalo, os trechos da delação do Vorcaro certamente devem vazar. E aí talvez os holofotes se voltem na direção do Toffoli ou de outros potenciais delatados. Enfim, Carol, essa domiciliar, entre aspas, de 90 dias é exótica sim. E o nosso terceiro tema, Hélio, alta dos combustíveis. O governo vem anunciando uma série de medidas para tentar conter a escalada do preço do diesel, impactado pela guerra no Oriente Médio. Entre elas, um pedido para que os estados zerem o ICMS sobre o combustível importado. O apelo não foi bem recebido pelos governadores. Diante dessa resistência dos governadores, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, fala em omissão. Declaração que aconteceu depois de uma reunião com caminhoneiros que vem pressionando o governo federal. Afinal, Hélio, com quem deve ficar essa conta? Carol, a conta deveria ser, na verdade, de todo consumidor de combustível. Não tem muito para onde fugir. Consequências de uma guerra, consequências da alta de preços no mundo todo. É duro, mas é isso. Nos países onde não tem estatal de petróleo, a alta internacional impacta o preço da bomba na mesma hora, para todo mundo igualmente. Mas no Brasil a coisa é bizarra. Vamos lá. O Brasil precisa importar 30%, Carol, do diesel que a gente consome. Então, só 70% do mercado é abastecido pela Petrobras. Se fosse uma empresa normal, ela iria praticar os preços do mercado internacional. Mas a Petrobras é um instrumento político. Então, o que o governo, desesperado com essa iminente derrota nas urnas, resolveu fazer com a Petrobras? Obrigou a Petrobras a manter os preços anteriores à guerra para tentar segurar o preço lá na bomba, que é livre. É um dano gigantesco para a Petrobras. É uma conta de 10 bilhões de reais ao mês, financiada por quem? Pelos acionistas da empresa. Gente de classe média que empatou seu pé de meia nas ações da Petrobras. Mas não é só isso não, é pior. Eu falei que o Brasil importa 30% do que a gente consome. Aqueles postos que não conseguem comprar o combustível subsidiado da Petrobras estão pagando mais caro importando diesel, pagam caro pelo diesel importado, que está alto. Só que o governo quer que eles também vendam no preço da Petrobras, o preço anterior à guerra. Lembrando, né, que o preço da bomba é livre, ou seja, o governo está forçando 30% do mercado a trabalhar no prejuízo. Outro dia, a presidente da Petrobras reclamou que os petroleiros estavam chegando no Brasil dando a volta antes de deixar o produto aqui. Claro, quem vai querer trabalhar no prejuízo? Muito importador, sim, cancelou a compra aos 45 do segundo tempo. E se continuar assim, vai ter desabastecimento. Já teve em Santa Catarina, já teve no Rio Grande do Sul. Eu repito, se o governo continuar mandando a ANP ir atrás de importador e distribuidor, impondo multa de 50 mil reais até a 500 milhões de reais para forçar 30% do mercado a trabalhar no prejuízo, vai ter desabastecimento e grande. Tudo isso por quê? Porque esse governo tem cabeça comunista, cabeça de tabelar preço, de se recusar a aceitar o que o mercado indica e principalmente cabeça de querer ocultar, Carol, do povo o aumento que o mundo inteiro está pagando. E ainda querem fazer exatamente o que criticaram em 2022, forçar os governadores a baixar o ICMS. Então, Carol, a conta de não aceitar a realidade é muito maior.
Essa foi a opinião do Hélio Beltrão aqui com a gente. Hélio, bom dia. Até terça. Até terça, Carol. Obrigado.